É isso aí então, pessoal. Continuando com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós falamos aqui a respeito das vantagens asseguradas aos servidores. Já falamos de gratificações adicionais e estamos falando em indenizações. Lembrando-se que as indenizações, segundo a própria lei, elas não se incorporam aos vencimentos dos servidores. E nós temos 4 tipos de indenizações. Já falamos da ajuda de custo, que se paga ao servidor removido de ofício ou nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Falamos do auxílio moradia, que também se paga para o servidor nomeado para cargo em comissão, mas nos cargos de DAS de níveis 6, 5 e 4, CNE e cargos de ministro de Estado. O auxílio moradia se paga para o servidor nestas condições, desde que não haja imóvel funcional, desde que ele não tenha também imóvel no município onde ele foi lotado, ou tenha tido nos últimos 12 meses, caso ele também não tenha residido lá nos últimos 12 meses, ou ainda não resida com alguém que faça jus ao auxílio. E aí nós vamos agora chegar então num outro tipo de indenização, que é a indenização das diárias. As diárias e passagens são pagas aos servidores quando eles viajam a serviço. Viajou a serviço, fará jus a receber diárias e o quê? Passagens. Como é que é o valor das diárias? Como é que se paga? Quais são as condições? Vamos fazer um resuminho aqui então? Olha só. Então na letra C, nós vamos falar aqui então agora de diárias. Então o servidor viaja, recebe diárias, mas também recebe passagens. Pois bem, quando nós falamos aqui em diárias, é bom lembrar que isso aqui se paga para o servidor, né, que se afastar a serviço. Então, afastar-se a serviço. Isso para outro ponto do território nacional. Para outro ponto do território nacional, ou até mesmo para o exterior. Em relação às diárias, é bom lembrar que elas vão cobrir que tipos de despesas? Despesas que envolvem o transporte, a alimentação e pousada do servidor. Então, envolveu o transporte, alimentação ou pousada, o servidor então faz jus o quê? A diárias. Quais são os valores aqui que são pagos? O valor aqui também envolve o regulamento, ou seja, depende do órgão, depende do cargo do servidor, mas o legislador diz, pode-se pagar tanto diária, quanto pode-se pagar meia diária. A diária é se o deslocamento for com pernoite. Já a meia diária, se o deslocamento for sem pernoite. Então o servidor, ele pernoitou, né? Então o servidor viajou a serviço, bacaninha, e ele teve que pernoitar fora. Então ele recebeu a diária. Ele retornou no mesmo dia, ele recebeu o quê? Meia diária. Então o servidor viajou, e aí então ele foi hoje e voltou hoje, meia diária. Está indo hoje e volta amanhã, uma diária e meia. Em regra, é assim que se paga as diárias. O legislador fala também da possibilidade de ter que devolver essa grana. Esse dinheiro pode ser devolvido caso o servidor não viaje a serviço ou caso também o servidor retorne antes do prazo que previsto. Então ele teria que devolver a grana. Então, esse valor aqui, pode ser que ele tenha que ser devolvido. E aí, quando a gente fala em devolução das diárias aqui, nós temos um detalhe importante. O legislador aqui estabeleceu um prazo para devolução. O prazo para devolver o valor referente às diárias é de 5 dias. Então, o servidor teria que devolver em 5 dias o valor recebido das diárias, caso ele não tivesse se afastado da sede ou caso o servidor tivesse retornado antes do prazo que previsto. Beleza? Beleza. Então, nessas duas situações, o servidor teria que fazer o quê?
devolver as diárias. Aí olha só, o servidor também, mesmo viajando a serviço, pode ser que ele não faça jus a receber diárias. Em quais condições? Quais são as situações que o servidor não receberia diárias se ele viajasse a serviço? Ele não receberia diárias se ele viajasse a serviço se, primeiro caso, o afastamento dele, o afastamento da sede, constituísse uma atribuição permanente do cargo. Então, é uma atribuição permanente do cargo, então ele não vai receber diárias. Também não recebe diárias também, caso o servidor, ele porventura, né, ele se afaste dentro das regiões chamadas metropolitanas, nos municípios limítrofes. Então ele também não receberia o quê? Diárias, ok? Ok. Além das diárias, o servidor também faz jus a receber um outro tipo de indenização, que é a chamada indenização de transporte. Vamos fazer um resuminho dela aqui também para você. Vamos apagar aqui, ó, as diárias e vamos falar agora do transporte. A indenização de transporte, ela não pode ser confundida com algo muito conhecido chamado de vale transporte. São coisas diferentes. O chamado vale transporte, o auxílio transporte, ele é pago hoje, em muitos casos, em pecúnia para o servidor, para que ele se desloque da sua casa para o trabalho e vice-versa. A indenização de transporte, não. Essa aqui se paga para o servidor que utilizasse de seus próprios meios. Então, servidor que utilizasse de meios próprios. Exemplo, o seu próprio veículo. Meios próprios para o desempenho das atribuições do cargo. Então, para o desempenho das atribuições do cargo. Aí o servidor, então, receberia o quê? A indenização de transporte. Indenização essa que tem um valor também pago conforme regulamento. Um dos cargos que temos como exemplo clássico de quem recebe isso aqui é o cargo de oficial de justiça. Seria um exemplo clássico, ok? Então, a indenização de transporte ela é paga nessas condições para o servidor público federal. Portanto, então, nós aí fizemos então já o apanhado das indenizações. Então, para recapitular, falamos em vantagens, nós temos então gratificações, adicionais e indenizações. As vantagens mais os vencimentos compreende a minha remuneração. Então, vamos lembrar daquele primeiro esqueminha para a gente falar dos descontos. Ó, primeiro esqueminha que nós fizemos do sistema remuneratório. Primeiro esqueminha do sistema remuneratório. Então acompanha comigo aqui, ó. Nós falávamos aqui então, ó, que os vencimentos, ó, mais as nossas vantagens, a soma disso aqui, ó, é igual a nosso o quê? Remuneração. Então, vencimentos mais vantagens é igual ao quê? A remuneração. Ok? Ok. Aí você, então, conheceu comigo, ó, que os vencimentos, vencimento básico mais vantagens permanentes. As vantagens variáveis, gratificações adicionais, o quê? Indenizações. A soma disso é igual à remuneração. Da remuneração, tem descontos? Tem descontos. Vamos falar disso agora? Ah, professor, estava tão bom só falando do que eu ia receber, agora você vai falar do que eu vou pagar? Ah, não, professor, essa parte aí eu não gostei não, mas tem que observar essa parte. Ó, o que pode descontar da sua remuneração? O que pode descontar da remuneração? Da remuneração vai rolar que tipo de descontos? Primeiro, aqueles descontos que são compulsórios, que eu vou chamar de descontos previstos em lei.
E quais são os descontos previstos em lei? O imposto de renda e o plano de seguridade social do servidor. Via de regra, ó, o imposto de renda tem um percentual que pode chegar até 27,5%. E o plano de seguridade social, o básico é os 11%, sem falar do plano complementar do servidor público, ok? Ok. Aí nós temos aqui, ó, além desses descontos, temos os descontos autorizados pelo servidor. O servidor pode descontar, pode autorizar descontos. O servidor pode autorizar descontos. Tem uma margem que ele pode descontar, que vai até 30%. Existe também os descontos por decisão judicial. Por decisão judicial, só tem um tipo de desconto que pode ocorrer, que envolve a prestação de alimentos. E tem também os descontos, ó, que envolve o quê? Os atrasos do servidor, as saídas antecipadas, bem como também as faltas. Só que as faltas do servidor tem um detalhe, ó. Só tem um detalhe importante. Nós temos dois tipos de faltas. Existem as faltas que são injustificadas. As faltas injustificadas, o somatório delas pode levar o servidor a ser demitido por inassiduidade habitual, se ele faltar 60 dias de maneira intercalada durante 12 meses, ou também pode levá-lo à demissão por abandono do cargo. 30 dias o quê? Consecutivos, ok? Ok. Agora, existe um tipo de falta que são as chamadas faltas justificadas, que são aquelas em que o servidor faz acordo. Falta justificada, pelo amor de Deus, não confunde com licença médica, não. Licença médica, o servidor está doente. Quem está doente, ele não pode trabalhar, ok? Falta justificada é aquela que eu negociei com o meu chefe. Aí a lei diz o seguinte, ó, essas aí você pode compensar. Então fica assim, ó, desconta os atrasos, saídas antecipadas, faltas justificadas, tudo isso aqui desconta. Salvo o quê? Salvo os casos de compensação de horário. Ah, então o servidor pode compensar o horário. Pode. Então, muito cuidado. Ó. As ausências do servidor justificadas, a lei admite a compensação do horário. As ausências injustificadas, não se admite a compensação do horário, ocorrendo inclusive o quê? Ocorrendo o risco do servidor, nesses casos, ser demitido por abandono do cargo, 30 dias de falta consecutivo, inassiduidade habitual, 60 dias de falta intercalada durante 12 meses. Então, esses aí são os descontos. Só que o legislador falou o seguinte, bicho, vai descontar. Só que tem uma ressalva. A ressalva são as chamadas o quê? Concessões. As chamadas concessões, nós não descontamos do servidor. Então, o que se concede ao servidor e não se desconta dele? O que são essas chamadas concessões e que não tem desconto do servidor? Vamos aqui então? Acompanha comigo aqui, ó. As chamadas concessões. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para você um pouquinho. Quando nós falamos em concessões, então é bom destacar o seguinte, ó, que as chamadas concessões, elas não causam prejuízo à remuneração do servidor. E o que se concede ao servidor público? A lei admite conceder um dia para o servidor sem prejuízo para a sua remuneração para os casos de doação de sangue. Então, o servidor fez a doação de sangue, ele tem direito o quê?
a um dia, sem prejuízo da sua remuneração. O legislador diz assim, ó, o servidor também tem direito até 2 dias para o chamado alistamento eleitoral, recadastramento biométrico e coisas desse tipo. Aí o servidor tem direito até 2 dias, vai durar o período aí, né, da necessidade. O servidor também tem direito, ó, a 8 dias. 8 dias para quê? Quando o servidor casa, ó, casamento te dá direito a 8 dias. Casamento também é conhecido como licença gala. Então o servidor casou, ele tem direito a 8 dias, que é o período aí então que ele vai, né, curtir a tão famosa lua de mel. Professor, são 8 dias úteis? Eu digo para você que não. Até porque 8 dias úteis você não aguentaria. Você que está em casa, seja sincero. 8 dias úteis você aguentaria de lua de mel? Talvez não. Então, para você não passar vergonha, o que o legislador falou? Deixa 8 dias corridos que a pessoa aguenta. Então, ficou 8 dias o quê? Corridos, consecutivos. Até porque na Lei 8.112 nós não temos dias o quê? Úteis. Todas as contagens são dias o quê? Corridos, consecutivos. Excluindo o dia do início, incluindo o dia do quê? Do fim. Temos também 8 dias também no caso de falecimento. Aí quando a gente fala em falecimento, aí tem que lembrar o seguinte, ó. Falou em falecimento, tem que lembrar de família. Quem é a família? A regra geral é o CAD. Cônjuge, ascendentes e o quê? Descendentes. No falecimento, a gente usa o quê? CADIM. Então, ó, regra para a família: cônjuge, ascendentes, descendentes. No falecimento é CADIM. Cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos e menor o quê? Sob guarda. Beleza? Professor, e cadê a sogra? A sogra não está aí? Não está aí. Por que a sogra não está presente nessa listagem? Porque o falecimento da sogra traz alegria o quê? Eterna. Motivo pelo qual 8 dias é muito pouco para comemorar a morte da véia. Então, se a véia morre, o legislador falou assim, não, 8 dias é pouco. Então, não vamos nem colocar. Porque quando a véia morrer, é alegria o quê? Eterna. Olha aí, hein? Professor, vai só conferir se a véia será enterrada na posição o quê? Correta. Sabe como enterra a sogra? Não sabe não? Vou te ensinar. Caixão em pé assim, ó, cabeça para baixo. Caso a véia acorde, cave mais para baixo. Professor, presente que dá para a sogra: cama redonda. Jararaca só dorme o quê? Enrolada. Ah, isso é só para distrair um pouquinho a aula. Olha aqui comigo, ó. Mas nós temos outras concessões. Nós temos também o chamado horário que especial. A lei admite se conceder horário especial para o servidor. Mas qual é o servidor que tem direito a um horário especial? Quando é que se concede horário especial a um servidor? Se concede horário especial para o servidor que, porventura, ó, ele tenha necessidade especial. Então, esse servidor tem direito a horário especial. Lógico, evidente, que o horário especial para ele, né, está definido, mas de acordo com a exigência de um laudo que? Médico. Ele tem direito a horário especial. O importante aqui, ó, que o horário especial para ele é sem a compensação que? De horário. Ah, ele tem horário especial sem compensação? Sem compensação. Aí nós temos ainda outro servidor com horário especial, que é o servidor com dependente. Dependente. Se o dependente do servidor for uma pessoa também com necessidade especial, a ele também é garantido um horário especial, com um detalhe diferente. Aqui, ó, é com compensação de horário. Então, uma coisa é o servidor
ser pessoa com necessidade especial. Outra coisa é o seu dependente ter necessidade especial. Se é o meu dependente que tem necessidade especial, aí o que vai acontecer? Nesse caso aí, se o meu dependente tem necessidade especial, aí eu tenho direito ao horário, com base também no laudo médico, mas eu precisaria compensar o horário. Que a mesma coisa vai acontecer com o servidor que é estudante. Então, o servidor que estuda também teria direito a um horário especial. Mas ao servidor estudante, o horário especial também pode ser concedido, mas com a necessidade também da compensação de horário. Ok? Ok. Então vejamos o seguinte, ó. Acontece então a seguinte situação. O horário especial, ele é uma concessão. Ele não traz prejuízo à minha remuneração. Porém, a compensação é necessária para o servidor com dependente PNE e para o servidor estudante, na forma do regulamento do órgão. Agora, o servidor que tem necessidade especial, se o laudo médico exigir dele, né, o laudo médico autorizar a ele um horário especial, ele não precisaria o quê? Da compensação do horário. Ok? Ok. Aproveitando o embalo aqui, ó, já que a gente falou de família, eu vou só relembrar para você um ponto importante em relação à família. Até mesmo porque nós temos uma licença que envolve a pessoa da família. E para efeitos da Lei 8.112, o rol de família ele é bem restrito. Lembra? Eu falei aqui, ó, CAD, cônjuge, ascendentes e o quê? Descendentes. Então vamos fazer só um esqueminha aqui para você ficar atento nesse rol da família, ó. Vamos abrir um parênteses aqui, antes de nós falarmos de licenças, para que a gente lembre dessa questão da família. Porque esse gráficozinho aqui, ó, ele vai te ajudar bastante. Não só no que diz respeito à licença, mas também no que diz respeito ao chamado nepotismo, que é quando o servidor mantém sob a chefia imediata parente até terceiro grau civil. Então, olha o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui na nossa linha, ó, ascendente, os nossos pais e os nossos avós, ok? Temos na nossa linha descendente os nossos filhos e os nossos o quê? Netos. A relação aqui é uma relação direta de primeiro grau com os pais, segundo grau com os avós, primeiro com os filhos, segundo com os netos. E aí o que acontece? Nós temos também a relação que envolve, né, os nossos parentes colaterais. Primeiro deles aqui vai estar os irmãos, que é um parente colateral de que grau? Segundo grau. O basicão de família na Lei 8.112, ó, é isso aqui. O basicão de família na Lei 8.112. Pais e filhos. Ok? E aí, esse é o basicão de família. Aí nós vamos ter aqui, ó, ainda falando em família, nós temos aqui os nossos sobrinhos, que já são parentes colaterais de terceiro grau. Aí nós temos aqui, ó, os nossos tios e também primos, que também são parentes colaterais. Os tios no terceiro grau e os primos o quê? No quarto grau. Mas o basicão tá aqui, ó, pais e filhos. Por que eu coloquei tudo isso aí? Para lembrar também do nepotismo, que é manter sob a chefia imediata parente até terceiro grau, na linha ascendente, descendente e colateral. E onde é que estão os parentes por afinidade? Os parentes afins. No dia que você casa, ó, você traz com o seu cônjuge novos parentes, que são os parentes por afinidade, ó. Eles estão aqui, ó, representando o pai, os pais e os irmãos, que é a sogra e o sogro e os seus o quê? Cunhados. São os seus parentes por afinidade, ou seja, são os parentes, né,
que entram a fim de te lascar, mas são parentes. Por isso que a lei chama parente por afinidade. Professor, mas quando alguém na minha família fica doente, a lei diz que eu posso tirar uma licença. E essa licença eu posso tirar para cuidar de que tipo de parente? Antes de falar dessa licença, para encerrar o assunto do sistema remuneratório, vamos comigo só na observação da tela. Vamos comigo na observação da tela. Coloca na tela aí, para encerrar. A última observação diz assim, é assegurada a isonomia de vencimentos de caráter permanente e irredutível. É assegurada, a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então aqui a gente está encerrando a parte que envolve o sistema o quê? Remuneratório. Então quer dizer que a lei diz que é assegurada? É assegurada. Agora, só que eu estou falando dos direitos dos servidores. Aí dentro dos direitos eu falei do sistema remuneratório. Mas a partir de agora, dentro dos direitos, eu vou passar a falar a respeito de quê? Das licenças dos servidores. E aí volta comigo aqui, Quando a gente falar em licença, nós temos dois tipos de licença. Nós temos as licenças que encaixam como direito do servidor e temos as licenças que são benefícios previdenciários. Benefício previdenciário, todo trabalhador tem direito. Licença médica ou odontológica, também conhecida como licença para tratamento de saúde. Licença por acidente em serviço. Temos a licença gestante ou maternidade, que é para a mãezinha, que atualmente é 180 dias. Temos a licença adotante, quando a servidora adota uma criança, segundo a Lei 8.112, para a servidora, mas pode ser aplicado também para o servidor, de acordo com determinação judicial. A licença adotante, ela vai de 90 dias, podendo prorrogar por mais 45 para a criança de até 1 ano, e 30 prorrogando por mais 15 para a criança maior que 1 ano. E o paizinho tem direito a o quê? 5 dias de licença paternidade. Esses são benefícios garantidos aos servidores, que os trabalhadores, de um modo geral, fazem jus a esses benefícios. Já a Lei 8.112 trata de outras licenças. Licenças essas que são garantidas apenas a nós, servidores públicos federais. E aí o que acontece? Quando a gente fala de licença, que é um direito do servidor, nós vamos separar as licenças. Nós vamos primeiro comentar aquelas que entram como direito do servidor, mas que podem ser concedidas ainda no período de estágio probatório, e vamos falar também das licenças que poderão ser concedidas apenas para quem é estável. Quais são então essas licenças então? Ao servidor é assegurado o direito de se licenciar do cargo ainda no estágio probatório. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, licença para atividade política, licença para serviço militar. Essas podem durante o estágio. Vamos falar delas mais à frente. Não pode durante o estágio, ou seja, só pode para quem é estável. A licença para mandato classista, a licença para tratar de interesses particulares e a licença para capacitação. Ok? Essas licenças nós passaremos a estudá-las e a comentá-las detalhadamente a partir da próxima aula. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.